Debate 93. Realização 93 FM. Pois muito bem, gente, tá tendo um debate aqui que é uma coisa que eu prefiro, vou deixar quieto aqui, ó. É que eu compartilhei a foto da minha filha e da minha neta aqui, o pastor Alisson tá fazendo bullying já aqui, ó. Mas enfim, estamos começando mais um Debate 93, um bom dia pra você que tá ligado na Melhor. Tem gente que mandou mensagem preocupado com o JR. Não, o JR tá em São Paulo fazendo aqui tá fazendo o quê? É um curso, né? É uma especialidade. Hã? Eu não entendi, Marcelo. No Supremo eu pensei que tava um curso. É o Supremo Conselho da Igreja. Ele tá tranquilo, tá? O pessoal tá preocupado que ele tá. Não, ele tá muito bem, por sinal, muito bem, graças a Deus. Pois é, estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 23 de julho, ano 2014. A nossa equipe tá prontinha aqui, é uma tropa de elite aqui, ó, pra atender você com o maior carinho, fazer o debate acontecer. A nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, nosso índio, e ainda toda a equipe de jornalismo, o Juliano Medeiros, o Lucas Cruz, a Vanese Rodrigues e também a nossa querida Kátia Regina, trazendo aquele café maravilhoso pra gente aqui na programação da 93 FM. Você fica sabendo de tudo isso, inclusive o que rola aqui dentro. Bênção pura. Está começando o debate e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. É isso, gente boa. Dito isto posto, vamos ao assunto de hoje do nosso Debate 93, aqui na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta, gente boa. Diz assim um ouvinte: eu cresci vendo a infelicidade da minha mãe e ela nunca fez questão de esconder o sofrimento no casamento dela com meu pai. Eu sou testemunha de que ela nunca foi feliz. Embora ele seja o meu pai, eu confesso que jamais iria querer um homem como ele para estar ao meu lado. Isso acabou gerando em mim um descrédito enorme em relação à família e casamento. O que fazer quando não conseguimos ver a família como algo bom e saudável? O péssimo casamento dos pais pode fazer com que os filhos também tenham péssimos casamentos? Como acreditar que eu posso ter um casamento feliz quando nem meus pais são felizes? E pela ordem da escolha dos destaques, eu cresci vendo a infelicidade da minha mãe. Recebendo hoje, é uma estreia aqui na programação aqui, ó. Recebendo hoje pela primeira vez, pastor Albert Ferreira, da Igreja Assembleia de Ministério, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Viga, é isso? Lá em Nova Iguaçu, terra boa, terra da nossa querida Rosane Félix. Bom dia, meu caro pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu querido, bom dia a todos os ouvintes. Eu me sinto muito alegre de estar aqui com todos e participando desse debate nessa mesa tão abençoada, tão esclarecedora, e com nossos amigos, queridos companheiros debatedores aqui também. Meu pastor, o senhor escolheu aqui esse destaque: cresci vendo a infelicidade da minha mãe. Como é que uma pessoa cresce vendo a infelicidade da mãe? Como é que essa pessoa consegue, como é que eu vou dizer isso, gerar esse sentimento, esse pensamento? Como é que ela consegue dissecar isso na mente dela? Que na realidade a família torna-se uma referência, né? Eu digo isso, eu destaquei essa frase porque isso parece muito com a minha história, né? Eu sou filho único de uma mãe solteira e pai de 5 filhos. E apesar de ser novo, de ser um jovem de 37 anos de idade. É mais novo que eu, você tá bem. Eu tenho 5 filhos e tenho um filho casado. Não tinha televisão na casa? Não tinha televisão, não ainda tinha. Mais assembleano, né? Era complicado, problema. Mas enfim, eu tenho um filho casado, eu tenho um casamento abençoado, estruturado, eu fui pai com 15 anos e meu casamento é totalmente o oposto daquilo que a minha mãe viveu, que meu pai viveu, da história de vida delas. Então eu acredito que você tendo esta referência, uma referência ruim no quesito casamento, de referência, no quesito de relacionamento familiar, não dá uma base simplesmente para que a pessoa viva uma vida infeliz, né? Então você pode viver uma história diferente, mesmo tendo como referência coisas ruins dentro de um relacionamento familiar. Mas a família, como já foi dito, a família é onde começa tudo, toda aquela formação de caráter, aquela coisa toda. Graças a Deus, o senhor acabou fazendo o caminho inverso.
do que poderia ter feito. Graças a Deus a coisa deu certo. Entre nós também está ela aqui, a doutora Elaine Cruz, pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteiras na Barra da Tijuca. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes, a todos os debatedores também. O que a senhora diz a respeito dessa moça aqui, que ela cresceu vendo a infelicidade da mãe? É um aprendizado, na verdade, né? Na verdade, quando tem muitos pais que quando pensam em ter filhos, casais, né, pensam assim, a gente precisa ter filho porque o casamento tá meio morno, a gente precisa ter filho para animar o casamento, para me sentir mais útil, ou às vezes até para segurar o marido, para segurar a mulher, como se o filho fosse a razão do casamento. É claro que filho pode ajudar tudo isso, mas na verdade, quando a gente tem filho, a gente tem um compromisso com aquele ser. Nós é que somos responsáveis pela felicidade daquela criança. É óbvio que vai chegar um momento da vida em que ela vai crescer, ela vai amadurecer. Agora, quando Deus cria a família para cercar, para ensinar, para formar, para educar, para moldar temperamento, para instruir, para montar o caráter, isso é fundamental. Se a gente pensar que até o final dos 7 anos a gente tem mais de 90% do nosso caráter, da nossa personalidade formada, a gente começa a perceber o quanto é importante a nossa família, o quanto é importante esse início. Então, uma criança que, teoricamente, teria que ter uma mãe para montar a felicidade dela, mas que ela olha para a mãe e vê a mãe infeliz o tempo inteiro, a mãe chorando, reclamando, com cara de infelicidade, carregando o mundo nas costas o tempo inteiro, essa criança também acaba sendo muito infeliz. E aí, essa irresponsabilidade de muitos pais de acharem que a criança é que tem que me fazer feliz. Então, é a criança que tem que ser boazinha, educadinha e alegrinha. Não, nós pais é que formamos a alegria, a educação, o caráter, o que quer que seja. Então, uma criança que cresce vendo a infelicidade da mãe é uma pessoa que vai guardar um resquício da não felicidade. Isso é, ela não aprende a ser alegre, ela não aprende a tirar as coisas boas das coisas ruins da vida. E isso é muito ruim, porque na grande maioria das vezes ela carrega isso. Isso precisa ser visto e entendido o seguinte, a infelicidade era da minha mãe e sentimento é particular. Por isso que dá para fazer, como já foi dito aqui, essa transposição. Eu escolho não ser tão infeliz. Eu vou escolher diferente para não também ficar carregando o resto da vida a mesma infelicidade. Isso é difícil de ser feito. Não é fácil, mas é possível. Dá pra perceber, né? Deu pra perceber aqui no exemplo aqui da mesa, inclusive. Entre nós também está ele, meu querido pastor Hélio Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, aqui pertinho aqui. Meu caro pastor, muito bom dia, campeão, seja muito bem-vindo. Rapaz, quando eu crescer vou ter um bigode igual o teu, tá bonito teu bigode, viu? Obrigado. Você tá pintando ele, pastor? Tô pintando de branco. Tô percebendo, tá igual a minha barba já aqui. Comecei aqui com preto, tá agora estamos branco. É alvinegro. Eu vou ficar calado depois dessa. Depois dessa, pastor, verdade. Por favor. Bom, primeiro dizer aos nossos debatedores aqui, é uma alegria poder estar aqui de volta e a gente poder compartilhar também a você, né, toda a equipe que tem sido abençoadora e aos nossos ouvintes. Aqui existem vários aspectos que a gente teria que voltar até mesmo nessa mãe, porque ela, antes de ser mãe, também foi filha. E possivelmente não tenha casado com a expectativa de ser infeliz. Então ela pode ter tido uma referência completamente diferente da que ela hoje está vivendo e que de uma certa forma passa para a filha ou os filhos. Primeiro que eu acho que falta um pouquinho de sabedoria, porque o problema que ela está a enfrentar no casamento, no relacionamento, ela tem que ter sabedoria, primeiro, para resolver o problema, segundo, não passar isso para os filhos de maneira que venha a trazer uma sobrecarga que vai marcar. A pastora Elaine falou muito bem que a questão dos 7 anos, que é a formação intelectual, moral, toda ela nessa faixa etária, e que às vezes os pais não se preocupam, não corrige, não mostra, e às vezes descarrega como se a filha ou o filho fosse a coisa mais preciosa do casamento. E isso traz para este filho uma sobrecarga, primeiro que ele não consegue corresponder para a mãe o sentimento que ela precisa para resolver. Pelo contrário, a criança é quem precisa do cuidado da mãe. E uma outra coisa, a gente não escolhe pai nem mãe, a gente só escolhe cônjuge. A gente não escolhe pai, não escolhe mãe, nem sogra a gente escolhe. Nem filho, nem sobrinho, ninguém. A gente só escolhe o nosso cônjuge. E os maiores problemas que a gente vê é na nossa escolha.
A nossa escolha tem acarretado uma série de problemas. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para essa ouvinte e para todos que estão nos ouvindo, não transporte para os seus filhos o problema que é do seu casamento. Tente resolver com o cônjuge. Se não consegue, aí sim, pedir uma ajuda espiritual do pastor, pedir uma ajuda de profissional da psicologia, que hoje é terapia. A gente tem hoje aí uma gama de oportunidades de profissionais competentes e crentes em Jesus. Verdade. Que vai nos ajudar. Então, não transporte, e isso não significa para a jovem que manda a carta que ela vai ter um casamento infeliz. Minha irmã, ore, escolha bem no Senhor, porque o seu casamento vai ser abençoado, ainda que da sua mãe seja um casamento sofrível. Entre nós também o reverendo Luiz Fernando Oliveira, da Igreja Metodista em Padre Miguel. Ué, pastor? Muito bom dia, Você fica no Rio de Janeiro inteiro, é sério? Tô sempre. Que coisa boa, rapaz. Bom assim, coisa boa. Muito bom dia, meu caro reverendo. Tô só 2 anos lá em Padre Miguel. Na verdade, é minha igreja de origem. E eu tô tendo o privilégio de estar pastoreando a minha igreja. Que maravilha, então, maravilha. É bom demais ser reconhecido na sua própria casa, às vezes quebrando algumas máximas que algumas... Que até tem um texto bíblico e que muita gente usou para se amparar, para fazer algumas justificativas, e a gente vem quebrando esses tabus aí para a glória do Senhor. Eu sei que não sou o único, mas Deus tem sido fiel e a igreja tem sido generosa comigo. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, com essa mesa abençoada. Certamente vamos contribuir para que possa elucidar esse questionamento, essa preocupação, essa frustração, e é uma preocupação muito grande, tendo em vista como a moça coloca no e-mail, ela informar que a mãe nunca fez questão de esconder o sofrimento, e na verdade às vezes passa uma impressão de que ela quer mostrar que o casamento é isto, e o casamento não é aquilo que ela está vivendo. E ela não deveria nunca, como o pastor Alisson informou, não deveria nunca deixar transparecer. Ela poderia até sentar à mesa com os filhos e passar o sofrimento que ela vive, que é muito bom, seria saudável compartilhar com os filhos, para que os filhos também, se são já maduros, poder intervir de alguma forma favorável para que pudesse ter sempre a chance. A gente sempre pensa na possibilidade da chance do casamento. Sempre. O casamento, família é sempre fundamental. Mas ela deixa transparecer exatamente o contrário. E aí a minha preocupação é que a impressão que dá é que a mãe está querendo dar uma informação para ela que o casamento é aquilo, é um sofrimento, é um terror. E marido, aí tem algumas mães que fazem esse terror mesmo, esse terrorismo. O homem é assim mesmo, todo homem é igual. Tá vendo? Todo homem é assim. Pensa bem antes de casar, porque você vai ter problema igual a mim. E não é essa a realidade, eu tenho certeza. Por isso que o casamento não é uma instituição falida. Falidas são algumas pessoas que não acreditam no casamento. O casamento é uma instituição que foi criada por Deus para abençoar as famílias. Muito bem, ela chegou, gente. Pesquisa 93. A dona da voz, Marcela Bastos, a doce voz, a voz do além. Marcela, bom dia. Tava indo tão bem, né? Tinha que dar uma escorregada no final. Como? Não tem, é porque eu tava mexendo com a Alessandra aqui também, que ela botou uma foto bacana aqui. Ficou aí bonita eu acabei, aquela foto da Alessandra, ficou mexendo, né? Porque ela botou uma foto no lugar, estou aqui, me pareceu um outro lugar, entendeu? Pareceu um lugar de descanso eterno, assim. A pesquisa hoje é a seguinte: você conhece alguém aí que não acredita no casamento porque o casamento dos pais é péssimo? Eu vou falar do sim, tá? Embora no telefone seja minoria, 34% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. Eita. E no nosso site aí já é maioria, 65% deles também afirmam que conhecem, sim. Gente que não acredita mais no casamento não, por causa do casamento dos pais. Pois, hein, gente? Difícil, né? Agora no Rio são 11 horas e 16 minutos, 11 horas 16 minutos. Meu caro pastor Albert, depois de tudo que nós já falamos aqui, o que mais acrescenta a esse seu destaque? Cresci vendo a infelicidade da minha mãe, já foi decretado aqui, já foi dito decretado, um termo forte, mas foi quase isso. Que na verdade é o seguinte, a escolha de viver um fracasso ou de viver um sucesso, a escolha é muito pessoal. Muito pessoal. É porque na realidade, assim, as pessoas elas se casam e a gente ouve esse termo por demais, né? Com essa síndrome de que você vai casar
para ser feliz, né? Mas o casamento é a união de dois indivíduos que precisam ser respeitados na sua individualidade. Então, eu tenho 24 anos de convivência com a minha esposa e a gente tem as nossas diferenças, né? Eu costumo dizer que às vezes o Pentecoste cai lá em casa, né? Línguas estranhas. Eu tenho uma frase de vida. Agora o pessoal em casa ficou curioso com relação a isso. Pentecoste, línguas estranhas. Se não houver interpretação, meu amigo, a gente não consegue se entender. É mesmo? Né? Essa é boa. Gostei dessa. Então, na realidade, então eu tenho uma seguinte frase de vida. Me perdoe, acho que tá mais pra Torre de Babel. Tava demorando. Eu tenho uma seguinte frase de vida que é assim: no casamento, você tem que às vezes abrir mão do seu direito para ter felicidade. Então, se todos exigirem seus direitos, não haverá família feliz. Porque o marido tem seu direito, a esposa tem seu direito, o filho tem seu direito. Com certeza. Então a gente precisa, dentro dessa empresa chamada casamento, a gente precisa ceder. E se não ceder... O que a gente pode deparar também com isso é que, na verdade, não é ela a infeliz. Toda a família está infeliz. Certeza. Então a gente pensa assim, alguém no casamento está infeliz. Na verdade, todos passam a ser infelizes porque isso contagia o ambiente familiar, seja a forma de como vai se dirigir, porque você é angustiado ou machucado, até para dar uma resposta, você não dá com uma educação, você não dá com carinho, você também é grosseiro. Então, eu sempre coloco que num problema familiar não tem só um lado. Verdade, nunca tem. Todos os lados têm sua parcela de responsabilidade. Então, se o meu casamento é infeliz, eu e a minha esposa somos culpados. Se envolve os filhos, passamos a todos ter, porque os filhos não vão poder ter partido do pai ou da mãe, ainda que haja questão do sustento. E pior ainda, os filhos não têm ainda, daí o meu destaque, né, que é essa mãe nunca fez questão de esconder o sofrimento dela. E tem muitos pais, quando eu falo pai, eu tava falando pai e mãe, que usa o filho como se fosse psicólogo, né? A criança, eu sou psicóloga, então assim, para você poder ouvir o problema de alguém e literalmente, você ouve no momento que você está ouvindo, que você está em análise, que a pessoa está fazendo a terapia, você está ouvindo, você está pensando junto com a pessoa, às vezes você sofre junto com a pessoa, por mais que haja aquela imparcialidade, há histórias que não tem como, quando você percebe, a lágrima já está escorrendo, porque há histórias muito tristes, né? Então você está ali participando, mas você tem uma formação profissional que te permite ouvir, você vai co-participar daquele problema, você vai ajudar a pessoa naquele problema, você dá algumas diretrizes, mas você não vai se envolver emocionalmente, né? Por mais que naquele momento seja, claro que eu, como psicóloga evangélica, e trabalho nisso há quase 30 anos, eu vou para casa, nas minhas orações eu vou orar por um paciente ou outro, normal, porque faz parte do meu papel. Pastor, eu acho que até quando você vai para orar, até a parte técnica é alterada. Claro. Agora, é importante que a gente entenda que você consegue ter isso porque você tem formação para isso. Uma criança não tem. Primeiro, ela não tem formação para ouvir sem se envolver. Em segundo momento, ela não tem estrutura emocional. Então, quando uma criança ouve uma mãe chorando, falando do pai, primeiro movimento dela é se sentir culpada. Uma criança que é estuprada, ela acha que ela é culpada pelo estupro. Imagina uma criança que se sente culpada pela infelicidade do pai e da mãe. A mãe vem, desabafa o problema, ela fica pensando, o que eu posso fazer pela minha mãe? E a mãe Como é que eu vou ajudar o meu pai? Só não vou embora por causa de você. Isso, aí já vem a culpa, vem o peso. Então, é importante que os pais entendam que se eles escolheram mal, eles têm que lidar com essa escolha. Os filhos não têm que participar disso. Há muitas mulheres sábias que choram no travesseiro, que discutem com as portas fechadas, choram debaixo do chuveiro, e homens também, mas que quando saem dali, arrancam força da onde não tem, e é o Espírito Santo que dá isso. Se você é crente, levanta a cabeça, e para os filhos a voz tem que ser mais baixa, o tom tem que ser mais tranquilo. Claro que toda criança percebe, e a criança sabe se o pai é feliz ou se o pai não é feliz, se a mãe é feliz ou não. Mas aí, se a criança for perguntar, a resposta é: minha filha, se a filha já é grande, dá até para dizer, tem 12, 13 anos, dá para dizer, eu escolhi errado, escolha certo.
né? Agora, se a criança é pequena, é dizer o seguinte, coisa de papai e mamãe, fica tranquila, a gente vai se acertar, eu acho que tem que haver essa sinceridade. A coisa vai ficar bem, sabe? Tem que ser dito o seguinte, não está bem, mas vai ficar bem, não tem nada a ver com você. Isso é fundamental. Olha aqui, chegou aqui um recado aqui de um ouvinte que é bem interessante. Olha, eu tive uma vida de sofrimento e eu acabei por me separar. Criei meu filho sozinha e um dia, sofrendo e chorando, eu vi o desespero nos olhos do meu filho. É isso aí. Aí eu jurei pra mim mesma que eu não passaria mais essa emoção dos meus problemas pra ele. Eu não queria que isso interferisse na escolha futura dele. Eu acho que a mãe dessa ouvinte não foi sábia e não é porque ela foi infeliz que a filha também vai ser. É exatamente essa questão do destaque a que a doutora Elaine acabou de falar, que agora a pastora Elaine falou, só que é o destaque dela. Ela nunca fez questão de esconder o sofrimento do casamento dela com meu pai. Isso acaba forçando a criança a uma posição de liderança que a criança não tem estrutura para aguentar, como a senhora falou. A criança sofre exatamente essa questão de ter que aguentar sobre ela um peso que não é para ela carregar. É o peso de saber o seguinte: meu pai maltrata minha mãe e eu não sei o que fazer para ajudar a minha mãe. E o que eu vou para ajudar o pai? Então, sei lá, como é que eu vou amar esse pai e reclama. odiar esse pai ao mesmo tempo? Como é que eu vou se nutrir por esse pai? O mesmo sentimento que essa minha mãe está nutrindo, que eu não consigo nutrir, porque às vezes o homem é um péssimo marido e um bom pai. Às vezes a mulher é uma péssima esposa e uma boa mãe. Isso cria traumas. Traumas para a vida toda. Uma criança que ela... E muitos... Nós temos, não sei se eu estou correto na minha questão, e a pastora Elaine, que é profissional, pode colocar. Há muitas mulheres hoje, mães solteiras, frustradas, porque querem ter filho. Com certeza. Mas não querem ter um marido. E aí faz a chamada aí independente, né? Vai fazer a questão independente. Aí a gente vê hoje uma série de fatores que atingem, inclusive, as nossas igrejas. Então traz traumas. Ainda que ela pense que é possível, mas fica com medo de arriscar, porque a mãe carregou esse fardo, que era aquele homem ruim. E nós não estamos tratando aqui de questão de agressões. Não. Estamos tratando de um relacionamento frustrado, porque para a questão de agressão já vem outros valores, mas traz para a criança, que leva para a adolescência, e isso vai afetar nos estudos da criança, na formação profissional, e uma série de valores que vão sendo deturpados. E às vezes é importante dizer para a criança o seguinte: meu filho, essa é uma questão minha e do seu pai. Ele não é bom pai para você, ele não paga as suas coisas, você não tem alimento, você não tem comida, você não tem aquilo. Então, honre o seu pai, não xingue o seu pai, não agrida o seu pai, respeite o seu pai, porque se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. E isso é um princípio, a não ser que seja aquele pai que espanca. Só que tem uma, pra cima, claro. A gente tá falando, só que tem uma constatação dela, que ela diz que, embora ele seja meu pai, confesso que jamais queria ter um homem. Mas será que esse olhar foi só dela ou a mãe que construiu nela, né? Mas aí a gente já tem... Isso que eu tô colocando a questão da agressão, que a gente não sabe se tem agressão. Essa informação. Exatamente. A gente já tem essa informação de que ela também já tem um olhar que ele diz: um homem como aquele eu não quero. A gente não sabe o que aconteceu por trás. Claro. Né? A gente não sabe qual foi a trajetória que gerou todo esse desconforto, todo esse mau relacionamento. O fato é que já a atingiu. Ultrapassou o limite do casal, da convivência do casal, e entrou nos âmbitos familiar, comprometendo seriamente a estrutura familiar. Isso é muito sério. O desrespeito do homem em relação à mulher e a falta de sabedoria da mulher em relação ao homem e à própria casa. Quer dizer, todo esse conjunto perdeu, e aí os valores que são essenciais para a condução da família fica em segundo e terceiro plano, porque aí passa a ter, apesar do sofrimento da mulher, ela passa a ignorar tudo isso e passa a querer viver a sua vida. Vai ver uma casa, um hotel. Vai virar um hotel. A casa virou um hotel. Cada dormitório. Só um dormitório. O que ela demonstra aqui, que a mãe não fazia questão de esconder tudo que certamente acaba tendo outras situações, e os valores familiares passam a ser esquecidos, deixam de ser prioridade na condução. Pode parecer estranho, mas o fato dela saber exatamente aquilo que ela não gostaria num homem para ela, isso é muito bom. Sim. Se ela usar isso a favor dela, né? Quer dizer, se ela tem um pai, e tem muita gente
gente que tem, infelizmente, um pai que é agressivo, um pai que é mau, um pai que trai, um pai que não é avarento, né? Um pai que não trabalha, que é descansado, enfim. E se ela tem, coloca no papel exatamente aquilo que eu não gosto no meu pai, a despeito de ter que saber que eu tenho que honrar e amar o meu pai, mas isso aqui eu não quero num futuro marido para mim, isso é muito bom. Agora, ela vai ter que usar isso, uma listinha que ela vai ter que guardar na mente dela o tempo inteiro, porque ela não pode escolher alguém igual, achando que eu vou escolher alguém igual para mostrar que vai encontrar a perfeição. Isso, claro. Que é perigoso. Mas Se favorável, para que ela não se trave, para que ela não se trave e ela resolva viver solteira pro resto da vida também. Né? Não constitui uma família, enfim. É usar isso a favor, porque tem menina que qualquer um serve, não é qualquer um serve, tem que saber o que escolher. Ainda tem outro fator dois lados aqui, ainda tem outro fator, diga aí. que ela pode até partir por um casamento para se ser livre da família, que é outro problema acontece que a gente tem. Problemão. Que isso acontece normalmente na igreja. Tem que ter muito cuidado com essa filha, dela ter um relacionamento que não seja bom e que depois vai sofrer muito mais do que a mãe hoje. É o que tá então tem que ter muito aqui, cuidado, é sabedoria. Tá acontecendo com duas ouvintes diferentes. Eu achei interessante, eu vi de um lado, vi na internet e vi isso aqui agora. Eles ouviram assim, minha mãe não foi feliz no casamento dela. E eu já tenho 2 irmãos que são separados. E eu e minha irmã, que somos casadas, a gente tá padecendo. Aí a pergunta dela, será que as histórias se repetem? Já uma outra ouvinte seguinte diz assim, eu nunca quis um casamento igual aos dos meus pais. Eu pensava, nunca vou ter um marido igual ao da minha mãe. Hoje sou muito feliz no meu casamento. Meu marido é o oposto do meu pai. Antigamente tinha aquela cultura de que a filha sempre dizia que queria ter um marido igual ao pai. Tá mudando esse negócio aqui? Se o pai for um pai exemplar, bom marido, sim, claro, amigo, conseguir ser melhor ainda. Óbvio, né? É aquela coisa, isso é o ideal, né? Que pais e mães sejam tão bons pais e mães e tão bons maridos e esposas, que os filhos se esmerem, tenham aquilo como referência. Isso eu quero daí para melhor, eu não quero daí para pior, né? Quando a gente tem essa boa referência, é ótimo. Agora, quando se tem uma referência ruim, a gente precisa entender que, não necessariamente eu preciso, por aí que eu digo, se tem uma referência ruim, então o que é ruim que eu vejo que incomodou tanto a minha mãe ou o meu pai e que eu não vou querer para mim no futuro? E fugir desse perfil. Não cometer o erro. Não cometer diferente, não cometer o mesmo erro, porque a gente não precisa escorregar na mesma casca de banana todos os dias. Já escorregou um dia, viu o erro, percebeu, porque a gente aprende com os nossos erros e os erros dos outros. Então, assim, já foi dito aqui, casamento é escolha, né? Daí filho não tem culpa da escolha do pai ou da escolha da mãe, mas vai ter culpa se escolher errado quando crescer. Deixa eu só dizer uma coisa, para não perder aqui esse fio da meada, até porque a gente não deu uma resposta para essa moça que disse ela que perguntou se a história os 2 irmãos se separaram e as duas são casadas, estão sofrendo. E elas estão vivendo. É bom que se diga que essa história não precisa se repetir. Colocar 2 coisas. Não precisa. Uma coisa foi o relacionamento do papai e mamãe, que podem ter sido infelizes, e não sei se ainda vivem juntos. Se vivem juntos, sempre tem a possibilidade e tomar até cuidado com esse discurso, às vezes evangélico, de ser uma maldição na família. Então minha mãe foi infeliz, eu sou infeliz, meus irmãos são infelizes. É uma desculpa. Isso não existe. Ajuste a sua vida, o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. É importante. Pode ter acontecido a fatalidade com os irmãos, pode ter acontecido. Não significa que isso tem que acontecer com todo mundo, não. E poder colocar o seguinte: fator primordial para quem vai casar. Se você está namorando, quer namorar, é fundamental conhecer um ao outro, conhecer família, que a gente fala assim, eu tô casando só com ele. Não, você está casando com famílias. Então, é extremamente importante. Mas isso não significa dizer que uma família desajustada vai ter filhos com casamento desajustados. Esse caso que passa pra gente aqui hoje por e-mail, que 2 irmãos se separaram, existem muitas outras famílias que aconteceram isso, mas nessas próprias famílias existem casais abençoadíssimos que vivem felizes e que os filhos deles também são felizes. Então, é questão de escolha, sabedoria, ajuste, e se não consegue caminhar bem sozinho, peça ajuda. Se o namoro já vai bem, o noivado tá ruim. Agora também tem a questão da exigência. Já sai fora. Chuta que é laço. Como diz o meu querido amigo Adriano, chuta que é laço. Tem a questão da exigência, né? Olha só. Exige-se demais
E na realidade, qual é o outro lado? Será que eu também vou cumprir o meu papel? Será que eu estou exigindo demais do meu marido ou da minha esposa? Eu como marido ou como esposa, eu vou cumprir o meu papel? Né? A Bíblia diz sobre isso: tudo que quiseres que os homens vos façais vós primeiro. Então, na realidade, a gente exige uma fidelidade, a gente exige uma cumplicidade do cônjuge. E na realidade, o que a gente está sendo também? Imaginando que estamos falando para evangélicos e para não evangélicos, Provérbios 2, versículo 6 diz: porque o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Isso aí. Então, querida, tem que buscar a referência no Senhor. A decisão é nossa, mas se a gente busca na direção do Senhor, a gente vai encontrar alguém que possa, ainda que tenha algumas diferenças entre nós, possa se ajustar, porque o ideal é exatamente isso. A gente vai se ajustando na nossa caminhada, vai se conhecendo, vai com equilíbrio. O fato de não concordar não significa que é tão discordante um do outro. O positivo e o negativo, em alguns momentos, se atraem de forma positiva para atender um propósito. E isso aqui é especial. Então, com prudência, com sabedoria, pedindo a Deus direção. A escolha é sua, mas você pede ao Senhor. E às vezes é importante. É fundamental. Isso. E às vezes é importante trabalhar conceito, né? O casamento, a família são instituições e elas não são nem boas nem ruins em si mesmas, né? Elas são construídas e elas vão ser vivenciadas por nós. Então, na realidade, eu não posso dizer que o casamento é ruim, o casamento é um enforcamento, porque a mídia sempre tenta tosar e definir as instituições. Igreja ruim, a igreja é o ópio do povo, casamento é enforcamento, para de viver, tanto tem que fazer despedida de solteiro como se a vida fosse acabar ali, né? Então, assim, a gente estabelece princípios que não existem. A família é uma instituição gerada por Deus. Se ela é feliz, é porque as pessoas envolvidas naquela família decidiram fazer aquela família feliz. Se ela é infeliz, porque as pessoas envolvidas naquela família escolheram mal, estão vivenciando mal, não estão tendo a prudência, a sabedoria, o equilíbrio, enfim. Agora, não há um conceito fechado sobre isso. O grande problema da nossa ouvinte é que ela diz: caí em descrédito, não acredito mais. E isso é muito ruim, porque ela construiu um conceito sobre homem, um conceito sobre marido, um conceito sobre família, e baseado um conceito só na sobre dela. Casamento. Isso, baseado numa perspectiva e numa vivência dela, que é uma vivência pessoal e não institucional. Existem casamentos bons, existem muitas famílias felizes, existem muitos maridos exemplares, muitos pais que são maravilhosos, tantas igrejas e muitas igrejas que são facilitadoras para que se chegue no céu, e é isso que a gente precisa dizer. Quando a gente trata de instituição, é importante a gente pensar o seguinte: ela não é fechada em si mesma enquanto conceito, nós é que a construímos. É verdade. Você sabe que a senhora falou sobre essa questão do conceito de um casamento, de como aquela ideia do casamento pode ser a ideia do casamento perfeito ou a ideia do casamento que não é perfeito. É um outro conceito também. Exato. Errado. Agora e quando a pessoa cresceu com a ideia de um casamento perfeito dos pais, aí de repente percebe que não foi bem assim. Isso porque é o seguinte: um ouvinte mandou aqui, eu achei interessante, que já passei na frente dos outros aqui, eu achei interessante. Eu cresci vendo um casamento em paz. Mas quando já estávamos crescidos, a minha mãe reuniu os filhos todos e disse assim: eu nunca fui feliz com seu pai. Eu só aturei o casamento por causa de vocês. Você sabe, nós ficamos chocados, ambos cristãos, atuantes na igreja. Até que ponto é certo viver de aparência para proteger os filhos? É uma mentira, na verdade, né? A separação não é permitida apenas em caso de traição. Hoje passo uma luta no meu casamento e é ela que me pede para não desistir. Aí eu entro naquela questão aqui no destaque do pastor Ellison. Embora ele seja o meu pai, confesso que jamais ia querer um homem como ele para estar ao meu lado. A gente já acabou falando desse assunto antecipadamente, mas nesse caso especial dessa nossa ouvinte que disse isso, que cresceu vendo um casamento perfeito, entre aspas. E de repente a mãe chama todo mundo e diz: não foi bem assim. E outro ouvinte disse assim: meus pais tiveram um casamento muito feliz. Aí eu casei, acreditando que todos os casamentos fossem iguais aos dos meus pais, mas eu tive como é que é isso aqui? Mas eu tive, eu estive 10 anos no inferno, até decidir lutar para ter um casamento como o dos meus pais.
Hoje eu sou casado há 23 anos. Somos líderes de casais. Amém. E usamos nossas experiências experiências ruins para ajudar a outros casais a não terem o mesmo tipo de vida que nós tivemos ou poderíamos ter tido. E pelo visto está casado com o mesmo marido, casado dentro pelo do jeito mesmo casado. casamento. Quer dizer, Isso aí. lutou pelo ideal. Agora, nesse caso, nós vimos aqui 2 casos diferentes. Os pais tiveram um casamento feliz, mas o casal viveu 10 anos no inferno. Esse outro que eu li anteriormente é uma família que viu um casamento perfeito. E a mãe chega e tira toda aquela muralha bonita, que tinha aquele muro, aquela parede viva de flores em cima, e descobre que só tinha mesmo espinhos ali. Meu caro pastor Alisson, o que fazer num caso como esse, meu amigo? Bom, primeiro que essa mulher, ela tem certo ponto de sabedoria para não transportar isso para os filhos numa fase em que eles não estavam preparados para isso. Isso aí. Faltou no segundo passo, para minha visão, a sabedoria dela em buscar ajuda para solucionar a crise que ela vivia e que aguentou sozinha. E isto fez mal, porque a alma angustiada, uma vida angustiada, ela não consegue ver uma perspectiva bonita, porque ela se fecha. E ainda que venham palavras que possam mudar, como o outro caso que a gente ouviu aqui, 10 anos de inferno, alguma coisa aconteceu. Então, é preciso, na minha visão, primeiro, ter a sabedoria para não passar isso para os filhos. Excelente. Segundo, tem que encontrar sabedoria e força para encontrar ajuda para reverter o quadro que é real. Qual é? É a minha infelicidade. Porque o casamento, ele deve tornar os dois felizes. Não pode ser só o esposo ou só a esposa. Ainda que a gente coloca lá, o homem é o cabeça. Mas não significa que ele tenha que sugar tudo pro cérebro dele. Ele é a cabeça como Cristo é. Então, ele se doa. Então, há uma questão aí de 2 pontos relevantes para mim. Preservar os filhos, ótimo, mas tem que saber cuidar para poder salvar o casamento. E a gente não vai poder ter nenhuma família, nenhum casamento como referência padrão para tudo. Você vai encontrar, eu prego isso em casamentos, né? E às vezes eu falo para os cônjuges que estão lá no altar, eu falo, daqui para frente, vocês vão andar sozinhos, esquece papai e mamãe. Eles agora são parentes, metam o pé. Por isso está lá, deixai pai e mãe unir-se à sua mulher. Então não há, pode ser uma referência boa, olha, essa dá pra gente copiar, mas existe dentro dessa qualificação boa também coisas que não são legais. Claro. Opa, essa eu vou tentar mudar. Então você que tá nesse casamento, procure ajuda e vai fazer disso aí, ó, ser uma bênção, ser líder de casal. E isso biblicamente é comprovado, porque Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. E no final dos 7 anos pegou Lia, olhos tenros, né? E ela teve sabedoria de manter. O que seria olhos tenros? Gente, olhos tenros, tem gente que diz que no original ela tinha olhos vesgos, olhos trocados, enfim. Então, na realidade, Jacó trabalhou 7 anos para casar-se com a Gisele Bündchen. Quando se casou... Cuidado com o que o senhor vai falar. Cuidado com o que o senhor vai falar. Então, quer dizer, não vem a questão. Mas, na realidade, o que está em foco... Eu acho que Lia era até muito mansa, porque aguentar tudo que ela aguentou. Eu acredito nesses olhos aí, uns olhos mais mansos. 7 anos depois, trabalhando por Raquel. Essa mulher e ela manteve ali o relacionamento, com sabedoria, com criando os filhos, porque ela gerou filhos, enfim. Mas a questão, o que a gente tá debatendo aqui, a gente precisa tratar disso daqui pra frente, porque é a questão da escolha. Claro. A gente tem que falar pra essa galera aí que tá querendo casar com os hormônios à flor da pele, que eles precisam escolher bem o seu casamento. Eles não têm, eu ouço muito as pessoas com visão ministerial, querendo crescer ministerialmente, que não há pecado nenhum. Mas aí eles associam o ministério com o casamento, aí casa com qualquer tipo de pessoa, tanto homem quanto mulher. Aí vai viver uma vida infeliz pro resto da vida. Porque eu não tenho que me casar, porque eu tenho que viver um ministério. Eu tenho que casar para que eu me sinta bem. E outra coisa, se casar mal, o ministério já era, a vida profissional já era, a felicidade já era. E tem que se entender também, mesmo que o pai e a mãe sejam muito felizes, que essa felicidade tem um preço. Tá? Essa felicidade tem renúncia, essa felicidade tem a negação, essa felicidade tem a troca pelo outro, tem essa decisão diária de vou fazer o outro feliz. Toda felicidade tem um preço. A infelicidade também tem, por preço mal da escolha. Mas a felicidade diária tem um preço diário. E é importante que as pessoas saibam disso. Não é barato. Não é assim. O princípio de uma relação,
ela deve partir de que você vai casar para fazer o outro feliz. Você vai casar para fazer a outra pessoa feliz. Se você já casa com a perspectiva, ou vai casar com a perspectiva de que vai ser feliz lá, você já está cometendo um erro. Porque, na você verdade, tem às que vezes ter esse princípio. Primeiro, esse princípio tem que ter esse entendimento. Você, na sua individualidade, você está razoavelmente resolvida. E a partir daí você vai cooperar com o outro, com a outra, para construir a felicidade dos dois. Sim. E, consequentemente, a felicidade da família. E isso, como disse a doutora Elaine, isso tem trabalho. Tem renúncia, tem sofrimento, tem choro, tem negação. Você vai abrir mão de coisas que você gosta. E por quê? Por um bem comum, e aí isso às vezes traz um conflito. É o que o ouvinte falou, viveu 10 anos no inferno e de repente ela decidiu. Ela não decidiu assim, hoje estou decidida. Ela mudou muita coisa, ela mudou a forma de tratar, ela mudou a forma de se vestir, ela mudou a forma de colocar a mesa. Ela deve ter mudado muita coisa. Até porque a minha opinião senão é o seguinte, o casamento não tinha mudado do inferno pro céu. Quem ama, quem ama não deixa de amar. Né? Às vezes, dado a mágoa, a ressentimento. Quem ama faz, não só diz. Né? É lógico. Então, agora, pastor Albert, não pode ser sacrificial a ponto dessa moça, que viveu esse tempo todo em função dos filhos e depois revela que teve a sua vida infeliz. Ela não teve sabedoria para poder resolver o problema. Eu acho que ela foi muito sábia. Ela se anulou. De esperar os filhos crescerem para colocar, mas assim. Se ela tivesse sido tão infeliz como ela disse para os filhos já tinham percebido alguma coisa, não tinham visto, tá? Então, assim, eu acho que nem em algum momento aconteceu algo que ela implodiu e explodiu ao mesmo tempo. Marcou e ela colocou. Faltou ajuda? Faltou apoio? Claro que sim. Agora, ainda assim, para essa filha ou filho que escreveu, agradeça a Deus, que é melhor saber disso com 16, 17 anos e aí reformular os conceitos para poder casar do que saber disso aos 5, 6 e carregar essa infelicidade a vida toda. E o detalhe é que essa moça ainda diz no finalzinho, quando eu estou com um problema no meu casamento, é ela que me aconselha a não desistir. Isso aí. É interessante isso. Tem outro vídeo que diz o seguinte, olha, se eu fosse olhar para casamentos da minha família, eu também não me casaria, mas de jeito nenhum. Mas eu decidi que eu escreveria a minha história diferente. Amém. Eu acho que essa ouvinte deve fazer a mesma coisa, diz a nossa irmã. Outro ouvinte diz assim, eu cresci vendo a infelicidade da minha mãe e ela depositou toda a alegria dela em mim. E hoje eu sou casada e carrego a grande responsabilidade de fazer a minha mãe feliz, já que o meu pai nunca fez. O problema é que meu marido morre de ciúme da minha relação com a minha mãe. A felicidade, essa mãe vai ter que encontrar nela mesma, vai ter que encontrar em Deus, vai ter que encontrar, sabe, num trabalho, numa ocupação. É difícil, mas é exatamente assim. A gente não pode pautar a felicidade nos filhos, porque o marido é até que a morte nos separe, né? Se der para chegar até lá, porque infelizmente existem tantas situações que às vezes não se chega. Agora, filhos, a gente cria para outros. A gente cria para que eles vivam a vida deles. Então, esse peso que essa menina carrega, às vezes tem que ser dito pela mãe, vamos dividir. E o marido nisso? Não, e tem um perigo. Pro marido é complicado. Porque, na verdade, ela pode gerar no casamento dela a questão de satisfazer a alegria da mãe e criar uma grande crise, um problema no relacionamento que vai afetar a ela. Já tá fazendo. A obrigação dela agora é tornar o marido feliz, não a mãe. Os filhos. Então é uma complicação. É aí cumprimento da palavra. Deixará pai e mãe. Assim como a mãe dela deixou para trás a mãe e o pai para constituir. Isso é uma questão da vida. A gente vai deixando. Aí, tanto por isso que a gente escolhe. Mas abandonar a mãe, é ter sabedoria, olha só para completar aqui, limites. A gente não está colocando que ela tem que abandonar a mãe. Não. Dizendo o seguinte, ela não pode ter a mãe como algo acima do relacionamento conjugal dela, porque isso vai afetar o casamento dela. Então tem que ter sabedoria e até abrir mão de alguma coisa para com a mãe, para que ela com o esposo possa caminhar. Porque o que está afetando hoje é o relacionamento dela. Se ela já detectou
que o marido tem ciúme dela com a relação com a mãe, ela já tem um problema. Porque tá faltando atenção pro esposo. Ela já Com tem certeza. um problema. Então ela tem que parar, não anular também, mas ela tem que Não diminuir. é anular, é Há um sabedoria. texto, há um Diminuir texto de 1 esse Timóteo. processo e buscar e resgatar com o marido a confiança. Porque ciúme da mãe é um negócio complicado. Difícil, mas acontece muito. Acontece Pode e acaba acontecer. casamento. Olha, 1 Timóteo 5,8 é um texto que eu gosto muito sobre família, diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, a partir do momento que ela casou, a mãe virou parente, deixou de ser família. Né? Isso que é importante que a gente entenda. Eu tenho um filho casado, sempre falei isso, depois que o filho casa você vira parente, não é fácil não, né? Mas é literalmente assim. É bíblico. Se alguém não cuida dos seus parentes, mãe, pai, tio, avó, periquito, papagaio, é tudo parente agora. E especialmente dos da sua própria família, aí sim, é de quem mora ali na casa, é do marido, é só ela e ele, já é uma família. Negou a fé e é pior do que um descrente. Então assim, a Bíblia é clara, tem que se cuidar dos parentes, claro, a mãe que é sozinha, às vezes é viúva, os filhos, às vezes Não ajudar um abra irmão, mão. agora, especialmente, principalmente da sua própria família. A família dela agora é esse marido, quando ela tiver filhos, são os filhos. E aí, essa prioridade tem que ser pela família dela, e aí depois alcançando a mãe dela, claro que ela deve ser grata a essa mãe, mas entender que essa mãe também precisa. Agora, minha sugestão, chama o marido também para esse diálogo com a mãe, né? Porque senão, se excluir o marido, vai E ficar pior. precisa exigir dessa mãe também a questão da sabedoria. Claro, Porque limites. senão, provavelmente, ela possa estar vivendo uma transferência, né? Eu sou infeliz no meu casamento e vou transferir o amor que era pro meu marido para minha filha. Não, mas a filha tá Então, fazendo o inverso. Eu tenho é que o dar inverso. felicidade pra minha mãe, já que meu pai não deu. É, não. É uma transferência então, de alguma transferência. forma. É uma coisa, né? Ela Então, não pode quer fazer dizer, isso. Isso é perigoso. precisa ser Precisa dar tratado. Com conforto, certeza. dar atenção, levar Isso. pro shopping. Quem tem que levar é o esposo. Imagina uma mulher E que agora- trabalha e diz pro marido, o dinheiro o meu dinheiro eu vou gastar com a minha mãe, não vou gastar aqui em casa. Isso não existe. Não Infelizmente vou sair existe, contigo, mas não eu pode tenho que ser sair assim. com a minha mãe. Acabou. E aí gera uma série. Eu tô colocando, ela tem que ter um equilíbrio. Se o esposo não concorda com algumas coisas, ela vai ter que abrir mão. Isso, e conversar três. Ou ela vai casar com a mãe. O que Porque ela tá vai ser chamando de sentimento. ciúme da relação dela com a filha pode não ser o ciúme da relação dela com a mãe. Não é de tempo. Você fala assim, ó, hoje eu não Quer dizer, posso... não é ciúme, o cara tá chamando até. Gente, eu tô aqui também. Sim, olha só, por Isso aí. exemplo, É isso? vamos O cara sair tá em dizendo, família. eu quero a sua atenção. eu Vamos quero o seu sair em esposo. família. Ó, não podemos porque eu vou sair com a mamãe. Já era. Ah, vamos fazer um churrasco, vamos receber o casal e tal. Não dá nesse dia porque eu marquei com a mamãe. A mamãe. O cara fala assim, então tu casou com a mãe. E aí vai gerar um outro problema que vai carregar, daqui a pouco... Tá faltando E se essa sabedoria, mãe né? for inteligente, ganha esse genro. Dá os limites, deixa o genro ser o dono da casa, deixa o genro dar a última palavra como cabeça do lar, deixa o genro. Mas ganha esse genro na amizade. E entende o seguinte: agora a minha filha não é mais minha. Literalmente, ela pertence a esse marido. E agora eu vou ficar no meu papel de parentela e vou me ocupar com outras coisas. Doutor, olha o perigo, doutor. Olha o perigo, gente. Quando a moça diz que o marido já está com ciúme, rivalizou. Claro. Já criou a relação que Ela colocou ele no a campo esposa, adversário, ela tem que trazer pro mesmo do campo. outro lado. Isso aí. E isso não vai ajudar no seu relacionamento, Tá atrapalhando. nem com seu marido, muito menos com a sua mãe. Então, modifique isso, busque o entendimento, o equilíbrio. Não abra mão da sua mãe, mas priorize o seu casamento. Ela tem que tratar dessa questão dessa carência, que eu vou só ampliar um pouquinho o assunto, porque essa carência dela com a mãe pode estar sendo gerada por alguma deficiência de relacionamento. E existe uma pesquisa que existem muitas famílias sendo destruídas pelas redes sociais. Com certeza. Então ela encontrou na mãe uma carência e esse marido, me perdoa, até brincadeira, ele tem que dar glória a Deus. Porque ela está transferindo essa carência para a mãe não em rede social, né? WhatsApp, Facebook é uma bênção, nada contra isso, mas as pessoas às vezes se traem, elas adulteram em relação a isso, Agora, em tem só relação que à tomar rede cuidado social. também esse marido é o seguinte, porque se ele tem uma esposa, porque a princípio a carência é da mãe que busca a filha. Agora, se a filha é que tá carente, aí esse marido também pode estar falhando na atenção, na disciplina, no cuidado, né? Por isso que essas situações são muito complicadas e é sempre muito bom que sejam vistas a três. Isso é, a mãe às vezes depende até financeiramente dessa filha que casou. Isso acontece muito. Então, o marido vai ajudar nesse sustento também, porque a partir do momento que a filha casa, o dinheiro não é mais dela, o dinheiro é dos dois. É dos dois, né? Então, Tudo o dos dois. marido também
mãe vai ter que estar ajudando. Então, na realidade, tem que se trazer a 3. A mãe tem que saber que ela agora vai ter limites. O marido tem que saber que se ele casou com ela e a filha já sustentava a mãe, ele vai ter que ajudar a sustentar essa mãe. Agora, tem que separar o afeto matrimonial do afeto Eu vou até para materno. uma outra vertente, não opondo, mas para uma outra vertente, imaginando o seguinte, já que nós estamos conjecturando essa situação, pode ter acontecido da mãe ter sido confidente da filha, a filha confidente da mãe, enquanto solteira. E esse relacionamento ficou muito próximo. E aí, quando a filha casa, a mãe perdeu esse elo que na Sim, psicologia é chamada, carência. em alguns casos, da síndrome do ninho vazio, né? E aí, com isso, ela percebeu que a felicidade que ela tinha, estava envolvida na relação com a filha também, já que ela não tinha tanto em relação ao marido e ela depositava isso na confidência com a filha. Tem que buscar a felicidade em Deus. Mas será que ela é filha única? Esse cuidado, Será que é a única filha que tem? Era a única filha. De repente Não sei, deve ser. será? Mas Se for mais sério ainda. É mais sério. Existem vários fatores aqui. Minha esposa é filha única. E tenho minha sogra, a gente tem um relacionamento muito bacana, mas o que eu tenho que colocar é o seguinte: ainda que você tenha que dar uma ajuda financeira, ajuda sentimental, não pode sufocar o casamento. Não pode. Ainda que ela precise, ainda que ela seja viúva, ainda que não tenha outros filhos, ela não pode fazer isso. Não é a questão, de uma certa forma está começando a vir, ainda que algum não concorde, até uma infidelidade em termos de sentimento. Então começa a vir um bloqueio. Então tem que ter sabedoria. Essa mãe também tem que ter sabedoria, vai afetar daqui a pouco o casamento da filha, daqui a pouco elas vão ficar as duas até porque a sua mãe sozinhas. precisa pensar o seguinte: se eu não fui feliz, deixa eu deixar minha filha ser feliz. Entendeu? Né? Ela construiu o casamento dela e ser feliz na vida dela. Eu acho que isso é o desejo, no fundo de toda mãe que ama ninguém a filha. casa pra separar. Então, pra filha ser feliz, ela tem que construir sozinha esse casamento. A minha sogra fala o seguinte: junto, afetando, a minha sogra fala que tem um relacionamento muito bom comigo porque eu faço a filha e os netos felizes. Isso aí, eu acho que é o esse é o principal. A gente tem que dizer, mamãe, deixa sua filha ser feliz. Diminua esse relacionamento e ajude, como disse a doutora, ajude o seu genro a ser também essa pessoa que cuide de você, que te ajude, que te abençoe, mas deixa sua filha ser casada e feliz. Eu tenho aqui ainda alguns recados aqui, mas o tempo já foi, faltam só 7 minutos pra gente encerrar. Diz assim: eu sou testemunho do sofrimento da minha casa, viu, gente? Sou desse sofrimento da minha casa. Fui eu quem descobriu a traição do meu pai. Eu vou me casar no ano que vem, mas eu creio que eu serei muito feliz. Não é porque aconteceu uma tragédia com os meus pais que isso vai acontecer comigo. Na verdade, ela quer dizer, sou eu quem decido. Outro ouvinte, o seguinte: olha, não fui criada com meu pai, não. A minha mãe passou por 4 casamentos. Meu Deus. 2 desses ex-maridos dela eram muito mulherengos. Eu cresci vendo a minha mãe lutando por um casamento de mentira, mas sempre sonhei com um casamento de verdade. Hoje vivo um casamento sólido com um homem que é um presente de Deus. Amém. Último destaque aqui, antes da Marcela trazer aqui o resultado da pesquisa, é o destaque do pastor, do reverendo Luiz, que aliás nós já acabamos falando de todos os destaques e mais um pouco ainda. O que fazer quando não conseguimos ver a família como algo bom e saudável? Vamos repetir tudo que a gente falou. Eu acho que o argumento tem sido exatamente esse. O que fazer? Eu acho que a gente tem que, no caso, como servos de Deus, a gente tem que dobrar o nosso joelho, pedir a Deus direção para conduzir, para buscar o melhor, porque família é uma instituição criada por Deus e a gente é que decide fazer com que a família seja abençoada. Sou eu que tomo a decisão de querer abençoar a minha casa. Não estou falando como chefe da casa, como o provedor, o patriarca, mas todos nós, todas as pessoas que integram a família devem tomar a decisão de fazer com que a família seja feliz. Porque se a família é feliz, ela vai ser bem resolvida para todas as coisas, vai irradiar bênção para os outros. E os filhos demonstram isso na convivência coletiva. Com exatamente. Agora, eu penso que aqui eu fico um alerta meu, eu acho que as nossas igrejas, eu tenho me preocupado com esse aspecto, estava conversando com a pastor, doutora Elaine, também sobre isso.
As nossas igrejas precisam levantar essa bandeira, que a gente está recebendo os membros nas igrejas e isso vai renovando todo o tempo, porque se a igreja cresce, você também cresce com convivência de família e você tem N problemas. E nós pastores, precisamos nos preocupar com a nossa família, mas também com a família dos que estão frequentando a igreja, dos que são membros da igreja, os nossos jovens. Eu tenho esse hábito, às vezes estou vendo jovens namorarem, começaram a namorar, eu chamo no meu gabinete, bater um papo com eles. Eu falo assim, gabinete. Meu gabinete é a porta aberta. Então sento com eles quais são as perspectivas. Tem muita gente que não sabe ser família, não e sabe às vezes viver em digo família. para eles, olha, eu acho que o relacionamento de vocês não vai dar certo. Por quê, pastor? Por isso. Então orem para dar certo. Então eles já saem dali com a orelha meio em pé e vão orar. E não abram mão de fazer o casamento. Mas é importantíssimo que lá no namoro, a jovem e o jovem descubra o mover de Deus. Conheça com quem você está se relacionando. Conheça como ele está convivendo com a família dele. É muito importante. E agora, a família é tudo pra gente. Bom é que todos queiram ver a família como instrumento de Deus. Amém. Amém. Muito bem, ela tá aqui de volta, gente. Ela voltou. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Subiu, viu, Cid? O A quê? gente termina aqui com 44% dos nossos ouvintes por telefone, 67% pelo nosso site, dizendo que conhecem, sim, uma pessoa que acabou não acreditando no casamento, porque o casamento dos pais é péssimo. Que coisa, hein? Que coisa. Pois muito bem, você sabe, tem uma moça fazendo aniversário hoje, ela tá completando 5.0 de puro charme. Hã? Você colocou aqui, ó. Foi você que colocou, Marcela. Então, qualquer coisa, a cobrança vai para Marcela, tá, gente? É nosso ouvinte, né? 5.0. Não, 5.0. Eu tô com 4.6, amigo. Só? Tá com carinha de 60, cara? Aí seria 6.0. Eu continuo, é o pastor Alisson, né? Porque ele é menor do que eu, ele sabe que eu não posso fazer nada. Então, tá aqui, ó. Nosso ouvinte Cássia, lá de Caxias, completando hoje mais um ano de vida, quer receber os parabéns aqui de todos nós da 93 FM. Então, parabéns, Cássia, parabéns. Feliz aniversário. 5.0 não é todo dia, não, hein? Não é não. Charme puro. É uma vez na vida. Hein? É uma vez só na vida. É, né, rapaz? Fiz ano passado, 5.0. Faça esse ano. Só faça isso, esse pastor ano. Eu Alisson. também acho Só. bonito. A Só isso, carcassinha pastor. parece um pouquinho mais, mas 5.1 agora. Te contar, hein? Passa rápido, passa É muito verdade. rápido. Por isso que tem que fazer boas escolhas na vida Isso aí. porque a vida passa muito rápido. Gente, é o seguinte, uma mulher que trabalha fora, ela tem que se virar e fazer todo o serviço da casa. Gente, é difícil aqui, hein? A mulher que trabalha fora tem que se virar e fazer todo o serviço da casa, porque esse é o papel dela. Tá, essa é a frase preferida do meu marido. Caramba, esse cara vai levar, hein? A mulher trabalha fora, tem que se virar e fazer todo o trabalho de casa também, porque esse é o papel da mulher. É a frase do meu marido, gente, frase preferida dele. Eu trabalho em 3 empregos e em casa eu sou empregada dele. Gente, eu tô exausta, porque nem copo ele lava. E nem adianta eu conversar não, hein? Eu não aguento mais. Aí me pergunto, aí falou de escolha, viu? Como é que eu fui casar com um cara tão machista? O que a Bíblia fala sobre o papel do homem e da mulher no casamento? Como viver um padrão bíblico de relacionamento em um mundo que está mudando, hein? Que isso, gente, ó, vai. Esse e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93, aqui na nossa 93 FM. Um abraço carinhoso aqui a todos os nossos debatedores. Meu caro pastor Albert, que seja muito bem-vindo. Foi a primeira vez, espero que seja a primeira de uma série. Que Deus abençoe. Obrigado pela presença, Eu que agradeço a todos, muito obrigado. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo no coração de todos, principalmente para minha igreja lá, Assembleia de Deus, Ministério Viga, o meu pastor Elias Dias. Deus abençoe. Não esquece de mandar pra esposa também. Minha esposa, meus filhos, Alba Valéria da Conceição, eu te amo, minha princesa, que me faz feliz durante 25 anos. Aí vira declaração de amor. Estamos apresentando Amo Você. Que é isso, hein? Pastor Alisson, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. E que Deus possa continuar abençoando a todos os nossos ouvintes também. E acredite que a sua família pode ser uma bênção, independente do que seus pais no passado foram. Acredite que Deus está contigo e vai fazer. Se o Senhor não vigiar, guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Seja você uma bênção. E quero mandar um grande abraço para Pipo Santa Cruz, para minha família também, meus 2 filhos, minha esposa. Esse ano também faço 25 de casado, né? Então é alegria pura. Te contar, o povo tá aqui, hoje tá que tá, hein? Doutora Pastora Elaine Cruz,
Obrigado pela sua presença, que Deus abençoe sempre. Obrigada, é sempre um prazer. Eu quero mandar um grande beijo para todos os ouvintes da 93 e um beijo muito especial para todos do Ministério Fronteira e, claro, depois disso tudo, óbvio, né? Um grande beijo pro Álvaro, meu marido, quem eu amo há 35 anos que a gente convive entre namoro e casamento, 29 de casamento esse ano, enfim, um grande beijo pro amor da minha vida. Saudade dele aqui, nunca mais viu o reverendo Álvaro, verdade. Nunca mais vi ele aqui, viu? Meu caro reverendo Luiz Fernando de Oliveira, obrigado pela sua presença, amigão. Seja rapaz, eu vou nessa declaração também, mas vou começar primeiro pela manhã, que tá fazendo aniversário hoje. Olha lá, aí, rapaz. Miguel. Vai ser ter boca benção, livre vou lá passar hoje, lá, vou dar um beijão também. Mandar um beijo pro meu amigo Sidney Franklin, cantor, minha ovelha, lá em Padre Miguel. E a minha igreja querida, que esse mês está completando 52 anos, declarando que Deus é fiel e amém, proclamando o evangelho de uma maneira tremenda e abençoadora lá em Padre Miguel. E com certeza minha família abençoada, amo a minha família, minha filha Tainara, 20 aninhos, está uma bênção, é uma bênção na casa de Deus, é uma bênção na minha vida. Minha esposa Vera, 24 anos de casado, ano que vem vou para Bodas de Prata, se Deus permitir. Amanhã então, tem muita festa, eu tô muito, caramba, gente. eu sou feliz, a minha casa é feliz, amém, a minha família boa, é feliz. Coisa boa, coisa boa. Gente, olha, estamos encerrando assim o nosso debate de hoje, desejando que a bênção de Deus seja sobre a vida dessas pessoas que vivem um casamento infeliz. E aprendo aqui, exatamente como já foi dito aqui, você não casou para ser feliz, você casa para ver a outra pessoa feliz. E se a outra pessoa está feliz, logicamente você também está. Aprenda a abrir mão, aprenda a não querer tanta razão, aprenda a querer ter mais compreensão em casa. Para ouvir, coloca um pouquinho de água ungida na boca e deixa, mesmo que seja aquela água ungida da torneira, coloca na boca e segura ela lá até a pessoa parar de falar. Isso mesmo. Talvez a pessoa não queira só brigar, ela só está querendo ser ouvida. Então para ouvir um pouquinho, deixa de ser egoísta, pensa um pouquinho na outra pessoa, não pensa só em você. Casamento é a dois, e você não se casou com você casou com outra pessoa que pensa diferente de você. São dois corpos diferentes querendo ocupar o mesmo espaço. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Para ser feliz é isso. Abra mão de você. Pra ser a sua carne. Exatamente, abra mão de você para ser um pouquinho da outra pessoa também. Mas é um pouquinho só. Você não pode ser a outra pessoa, senão você anula ela ou ela te anula e aí acaba não virando absolutamente nada. Abra mão de você para ser o que Deus quer que você seja. Eu queria pedir hoje ao nosso estreante à mesa, pastor Albert, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate hoje para voltar amanhã, se Deus quiser. Pastor. Pai, nós nos posicionamos em Cristo e queremos nessa tarde te agradecer por este momento tão esclarecedor que tivemos aqui nessa rádio, tão abençoadora, Senhor, que abençoa muitas famílias, muitas pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua bênção recaia sobre cada família dos nossos ouvintes representados aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que toda divergência pessoal do indivíduo, toda a fragilidade do ser humano, ela possa ser, ó Deus, anulada pela pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor sempre desejou para as nossas casas. Eu peço ao Senhor que estenda a sua mão e abençoe para a glória e honra do nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Jesus, nós te amamos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.